Graças a Deus. Nós vamos falar nesta manhã sobre esta lição de número 7, em defesa da vida. Nós vamos falar deste sexto mandamento, que é um mandamento absoluto da lei de Deus. Ninguém tem o direito de tirar a vida do próximo. Ninguém. Seja o indivíduo que for, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E eu quero iniciar a aula de hoje falando aos irmãos sobre algumas coisas interessantes aqui, né? Algumas coisas que são necessárias a gente estudar nesta manhã. Em vários ramos da biologia, da filosofia, psicologia, antropologia, sociologia, na medicina, na psicanálise e na teologia, e em outros tentam dar uma definição única, tentando explicar o que é a vida. O que é a vida. Mas não podemos de maneira alguma, restringir em apenas uma expressão, mas o direito à vida, ele é muito mais do que algumas pessoas pensam. Ele é garantido pela palavra de Deus. No sexto mandamento, nós vemos esta garantia. E o Senhor, Ele vai ampliar esta garantia no Novo Testamento. Você que está me assistindo, preste bem atenção nesta colocação. Em Êxodo, capítulo de número 20, versículo 13, nós temos esta garantia que a vida, ela precisa ser mantida. É uma garantia. Mas Jesus, ele vai de uma maneira poderosa, através do sermão da montanha, colocar e ampliar esta garantia, porque ainda embora algumas pessoas vivam a nossa Constituição, há um artigo na Constituição que fala sobre essa garantia. No 5º artigo da Constituição brasileira, e ele também é garantido pela terceira Declaração Universal, também dos direitos humanos. Então, é um direito fundamental garantido pelas leis de Deus e também pelas leis humanas, que são as leis do homem. Eu vou repetir isso. Nós temos a vida garantida tanto por Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, e também pelas leis humanas. Falar deste enigma da morte, a Bíblia, ela fala da primeira morte que aconteceu. Uma briga entre irmãos, na verdade de um irmão tentando disputar com o outro um direito, e naquele momento os ciúmes, a inveja leva o irmão mais velho cometer o primeiro crime que conhecemos nas Escrituras, primeiro homicídio. Mas este enigma da morte, a morte ela é um enigma.
uma imposição de limite, né? Interdição. Alguns, eles evitam pensar ou falar no assunto, mas deveriam nos trazer muitos questionamentos, porque nós sentimos que em um castigo, quando perdemos alguém muito próximo, porque quando precisamos sepultar alguém, a gente fica fazendo questionamentos: por que essa pessoa morreu? E algumas delas tão novas, cheias de sonhos, né? Cheio de pensamentos para o futuro, e a morte ela chega com este enigma: por quê? Biblicamente nós sabemos que foi devido à transgressão de regras que a morte ela entrou no mundo por Adão, por desobedecer os limites que Deus havia posto. Porque Deus disse para Adão que ele poderia comer de todas as árvores que haviam no jardim, o fruto dessas árvores. Mas Deus colocou e especificou que aquela árvore, o fruto dela não poderia ser consumido, porque no dia que ele fosse experimentado, abriria um precedente por conta dessa desobediência. A morte entraria. Veja que o propósito de Deus nunca foi que o homem morresse, mas por conta da desobediência, o pecado ele entrou no mundo, e como diz as Escrituras, o salário, quer dizer, a paga do pecado é a morte. Então, biblicamente, nós sabemos que a morte entra no mundo por conta dessa transgressão e dá início à dispensação da consciência, uma nova forma de viver diante da humanidade decaída. E aí vemos que se cria regras ou leis para o convívio social possível, leis que favoreciam então, né, essa cultura de viver como nós sabemos hoje socialmente. E você pode entender que quando se cria leis para o convívio social possível, é porque alguns não conseguem viver possivelmente com as outras pessoas. Dado este fato que nós vemos o registro das Escrituras, nos dias de Enoque viveu num tempo em que a crueldade, alguns eu já ouvi dizer, que dizem assim: se eu vivesse nos dias em que Enoque viveu, ou outros personagens da Bíblia Sagrada como Noé, eles chegam a dizer que seriam melhor, dias mais tranquilos. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a faculdade mental dos homens naquele tempo não eram diferentes dos dias de hoje, porque está registrado no livro do Gênesis que bastou uma pessoa olhar para o outro de maneira que o outro não gostou e ele disse: matei. Só porque um olhou para o outro e ele não gostou da maneira que o outro olhou. Difícil viver numa sociedade dessa, né? Onde ninguém pode olhar para ninguém. Então, observe que um ser humano se coloca no lugar de definir sobre o fim da vida. Ora, por que Caim resolveu matar o seu irmão? Que direito ele tinha de fazer isso? Acabar com a vida de outra pessoa? Que direito este ser que a Bíblia não declara o seu nome, ao ponto de alguém olhar para ele e dizer assim: eu vou acabar com essa vida, que eu não quero ninguém olhando para mim? Você veja que o pecado, quando entrou no mundo, trouxe com isso este mal. As pessoas hoje estão vivendo de tal maneira que elas não querem mais suportar as pessoas.
Eu quero aqui abrir um parênteses e dizer, é por isso que eu vejo casais que um dia declararam amor e uma paixão tão grande, ao ponto de dizer que a lua, o oceano, declarações de amor para a pessoa que queria conquistar e hoje não consegue mais viver do lado dela. Isso é o pecado. O pecado desfigura o projeto de Deus, que na verdade é a essência de Deus derramada no homem, que é o amor. Porque quando temos Jesus, e Jesus ele traz de volta isso que se perde, eu estou falando de uma maneira bem simples, nós conseguimos suportar o próximo, porque só pode suportar quem está forte. Quer ver uma coisa? Como é que um guindaste consegue suportar aquele peso imenso ao ponto de levantá-lo e colocar aonde se pretende? É porque ele é mais forte do que o peso. Ainda que não pareça, mas ele é mais forte do que o peso que se levanta. E o Senhor nos faz fortes para suportar a fraqueza de quem quer que seja. Então veja que o ser humano se coloca no lugar de definir sobre o fim da vida e quer se colocar do lado de Deus, porque só Deus pode dizer assim: acabou a vida, porque Ele é o dono Ele é o dono da vida. A Bíblia diz para temer mais a Deus, que tem o poder de matar o homem e lançar a alma dele no inferno. Pastor, onde é que está escrito isso? Você não lê a Bíblia, você fica num mundo que o mundo vive. Por isso que eu sirvo a Deus, e não com medo, é com temor, respeito, porque eu sei que Ele é o ser supremo do universo, Ele é o eterno, Ele é o Senhor, pois Ele é o dono da vida. Você já agradeceu a Ele na oração matutina pela vida que Ele te concedeu? Ele não é obrigado a te dar a vida. Ele não é obrigado a suportar, eu vou usar uma expressão usada muito hoje, principalmente em alguns cultos de ensinamento. Ele não é obrigado a suportar os teus mimimis, quando você está legal, quando você não está legal. Ele não é obrigado, Ele é o ser supremo. Na verdade, Ele tem que ser honrado. Mas sabe o que Ele faz? Através de Jesus Cristo, Ele vai suportando, porque Ele vê o Filho de Deus na sua vida. Presta atenção, Ele vê Jesus em você, Ele vê Jesus na sua vida. No próximo slide você vai ver uma coisa interessante. Falando da morte, isso foi se aperfeiçoando. Eu não estou trazendo a palavra perfeito, e nem posso falar que isso melhorou, mas isso foi ganhando precedentes tão grandes, que nesse mapa você vai observar uma coisa. Na verdade, esse mapa ele é um resumo, porque infelizmente o acesso legal ao aborto, porque o aborto é falar de morte. Quem aborta está cometendo um crime, e é um crime contra a vida. Veja nesse slide os países aqui, nessa área que vocês vão ver, essa área de verde, né? Tem verde, azul, aquele azul bebê, um amarelo ocre e marrom. Esses países onde você vai ver verde, esse país que você vai ver marrom, o país que você vai ver assim um azulzinho bem clarinho e amarelo ocre, são países mais restritivos ao aborto. Já no cinza não há dados.
Mas no próximo slide você vai observar uma coisa interessante. Aqui no nosso país, no Brasil, nós somos brasileiros. Eu gosto de viver e falo da vida, mas existe uma cultura sendo semeada no coração das pessoas sobre o aborto. O que é o aborto? O aborto é você matar o feto que está em fase de desenvolvimento na bolsa, dentro do ventre de uma mulher. E quando eu falo de aborto aqui, deixa eu colocar uma coisa aqui, antes que alguém que me assista possa pensar ou ter já um pensamento errado. Eu não estou falando daqueles abortos espontâneos, onde a pessoa, a mulher que quer engravidar e ela quer de qualquer forma a criança, e acontece alguma coisa no meio do caminho, que eu não vou falar disso aqui hoje, mas a pessoa acaba perdendo a criança. Eu não estou tratando disso. Eu estou tratando do crime que as pessoas cometem quando elas descobrem que estão grávidas e rejeitam a criança e tratam então de abortar. Houve uma vitória a favor da vida, porque o STF ele decidiu em não legalizar o assassinato dos bebês microcéfalos. Precisa colocar bem isso aqui. A maioria do povo brasileiro comemorou, mas não foi a grande massa. Foi alguns dados escolhidos aí, perguntado, cerca de 80 pessoas. Por que isso não é 100%? Por que não foi 100%? Então, no segundo slide, você vai ver que existem motivos em defesa do aborto. No primeiro número aqui, vou falar de tipos de aborto. Existem abortos que acontecem por envenenamento. Existem abortos feitos, salínico. Outro tipo de aborto é aquele aborto que é retirada do cérebro. Outro aborto é o esquartejamento. Eu não tive coragem de fazer isso, mas eu poderia trazer um vídeo e apresentar para você como é que acontece dentro da bolsa da mulher quando estão fazendo um aborto. E eu vou falar uma coisa aqui que eu quero mexer com você mesmo. De fato, nós precisamos entender o que é a vida. Quanto mais desenvolvido o feto estiver, maior é o esquartejamento do feto. Quanto mais desenvolvido a criança estiver, maior é a violência com ela. Digamos que o feto seja um feto de 6 meses, ele já tem um crânio formado. Você imagina, eles utilizam ferro, equipamentos feitos de ferro, para entrar dentro, puxar, torcer, para matar a criança que está dentro. E isso não é crime? Quebrar as partes que um feto sem defesa alguma, isso é crime. Eu vejo campanhas, me desculpa, eu quero abrir um parênteses, eu quero chamar a sua atenção, você principalmente que me assiste. Eu vejo campanhas para dizer para a pessoa ter o seu relacionamento sexual com o parceiro que ela escolher, com o preservativo. Por que não dizem que ela não pode ter? Não seria mais fácil dizer que ela não pode ter e que o sexo só pode ser praticado depois que se casa? Aí vivem com esses paliativos, e é por isso que existe por parte deste 20% da população a
crença de dizer não, tem que ter o aborto, eu tenho direito de escolher quem vive e quem não vive, de jeito nenhum. Isso deveria ser crime de responsabilidade. Na verdade, trazer uma pessoa a este mundo é uma responsabilidade. Você tem que dar o de comer, o de vestir, sobrevivência, é uma responsabilidade. Tem gente colocando filhos no mundo, e desculpa essa expressão assim, tão assim, sabe? Mas tem gente colocando vidas no mundo sem a menor responsabilidade. Eu também não quero aqui dizer que eu faço parte do time que restringe quem é que pode ter filho e quem não pode, quantos e quantos. Não, eu estou separando as coisas aqui. Então veja que esse controle familiar de que eu pronunciei aqui existe desde os dias de Faraó. Lembra quando Faraó ele disse que por conta da preocupação mandou matar todas as crianças, todos os meninos? Ué, quem é que fertiliza a mulher com sêmen? Não é o homem? Não é do sexo masculino? Se você colocar um monte de mulher num lugar só, não vai ter procriação. É por isso que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, porque é o macho que tem essa condição de fertilizar os óvulos que estão na mulher. Esse controle natalino também aconteceu nos dias de Herodes. Lembra quando veio aquela perseguição com as crianças, porque Herodes queria descobrir quem era Jesus e mandar matar o rei dos judeus, acabar com a vidinha dele? Veja que também existem algumas indicações médicas, e isso acontece, quero deixar bem claro aqui, porque às vezes algumas mulheres, elas estão gestantes ali, mas a criança de repente morreu dentro do ventre, como já aconteceu esses dias com uma pessoa muito próxima a mim. Acontece. Ou de repente a criança ela vai desenvolvendo ali, mas ela não tem vida. Se eu fosse falar disso, irmão, eu tenho um assunto para o dia inteiro. Já falei para vocês que eu trabalho com famílias, e vocês não sabem os problemas que famílias vivem. A gente acha que o nosso problema é maior do que todo mundo. Vai ter pessoas com mais problemas que você. Outra ordem desses motivos de defesa ao aborto é a indicação jurídica, quando a pessoa ela sofre um estupro, ela foi violentada, e com aquele estupro que aconteceu justamente na época que a mulher estava fértil, ela acabou contraindo uma gravidez indesejada. Mas não é uma vida? Indicação eugênica, o nazismo. Irmão, se eu fosse falar disso aqui, meu Deus. E a indicação social, porque esse controle acontece, por exemplo, se uma pessoa não tem condições de se manter, ela tem condições de manter uma criança? Se ela não tem condições de se manter, ela tem condições de ter uma criança? Então, esse motivo de defesa ao aborto são baseados nessa condição. Mas veja o que a palavra de Deus diz. Abra sua Bíblia, Provérbios de Salomão, capítulo de número 31. Olha a recomendação: abre a tua boca a favor do mudo. Não é do mundo, é do mudo. Não é isso que está escrito aí? Pelo direito de todos os que se acham desamparados, abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados.
abre a tua boca em favor do mundo. Lembra que eu falei agora há pouco? Nós temos esta garantia da vida pela palavra de Deus no Antigo Testamento. Nós temos essa garantia da vida também por Jesus Cristo no Novo Testamento. Nós temos essa garantia da vida na Constituição brasileira e pelos direitos humanos. O próximo slide vai falar sobre as mortes que ocorrem nas guerras. Eu não sei se você já assistiu esse filme, mas também aproveito a oportunidade para fazer uma indicação de um bom filme para que você assista. Não sei se você já assistiu esse filme Até o Último Homem. Não é um filme de romance ou de uma coisa do dia a dia. Vai falar sobre esse soldado militar que no tempo da guerra, eles estavam em guerra. E eu não vou falar do filme aqui porque eu gostaria que você visse o filme, mas eu quero apenas citar aqui. Você sabe que o militar, ele não tem escolha, ele tem que obedecer à escala de comando. Mas o filme Até o Último Homem conta a história real desse homem chamado Deus Monte. E esse herói, ele tinha uma fé, mas uma fé que vai além das expectativas. E ele salvou vidas da guerra, até mesmo os inimigos ele salvou. Porque esse homem, esse herói de guerra, nosso irmão em Cristo, ele não estava olhando inimigos ali, ele estava olhando vidas. É uma boa opção para você assistir amanhã, um feriado. Meu Deus do céu. Daqui a pouco, a semana que vem, da outra semana vai ser Natal, do jeito que a coisa anda, né? Nesse próximo slide aqui, você vai ver um outro mapa tratando aqui da eutanásia. A eutanásia, ela é uma maneira também de levar o indivíduo à morte. Isso já foi muito discutido em muitos países. Olha só a eutanásia, aonde ela é ativa e permitida, aonde estão no país aqui em verde. É aonde é permitida a eutanásia. Olha onde o suicídio assistido ele é permitido, aonde está os países aonde está em amarelo, bem próximos aqui ao Brasil, né? Eu não vou falar o nome dos países, mas a eutanásia, aonde ela não é permitida, mas ela é passiva, quer dizer, sabe-se que estão fazendo e fazem vista grossa, assim mais ou menos para você entender. É onde está em roxo, países que estão acima da África ali, do continente africano. Eu estou falando nesta manhã com vocês sobre este mandamento, sexto mandamento: não matarás. Mas eu já estou cansado de viver. Se você está cansado de viver, é porque talvez você não está fazendo as escolhas certas. Olha o que diz o próximo slide que eu preparei para você. Nesse sexto mandamento, existem outras formas de se matar, porque se acha como até Jesus que matar é realmente tirar a vida, a pessoa fechar os olhos, acabou a vida. Jesus ele vai ampliar isso. A indiferença é uma forma de matar a pessoa. Você sabia disso?
olhar para a pessoa com indiferença. É mais ou menos aquilo que aconteceu nos dias de Enoque que eu citei agora há pouco. Olhou, não gosto de fulano, vou matar, está me olhando muito. Mas a partir do momento que eu olho para a pessoa com indiferença, quer dizer, olhando essa pessoa, se colocando acima dela, você já viu aquelas pessoas que dizem aquela frase que eu já, graças a Deus, eu não ouço mais? Olha para cá. A pessoa que diz assim: fulano é um dedo que eu cortei da mão, morreu para mim. Se morreu para você, é porque não existe mais. Você está vendo aonde é que vai o entendimento nas Escrituras? Ah, pastor, mas eu não consigo viver mais com ela. Opa, se não dá para viver, até entendo, mas desejar a morte para a pessoa, eu sei, entendo que tem pessoas, indivíduos, que é difícil você conviver com ela, isso eu sei, mas você não pode de forma alguma desejar a morte, como dizer assim: como eu queria que fulano morresse, porque acabaria os meus problemas. Olha, existem outras maneiras de resolver os problemas. Porque em relacionamentos, o culto verdadeiro, Provérbios capítulo de número 13, desculpa, não é Provérbios, 1 Coríntios capítulo de número 13, não é isso? Você vai entender sobre o dom do amor. Olha como é que é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu não tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Você sabe o que Deus está falando conosco nesta manhã, em outras palavras? Eu posso ser um crente que profetizo, que prego, que acredito, que tenho fé para tudo isso, mas se eu não tiver amor, não tenho nada. Olha o que diz o verso 3: ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, fazer a ação social. Como é bom fazer a ação social, não é? Não é bom? Levar marmita para quem está com fome, levar cesta básica, dar um dinheirinho para quem precisa, ajudar, ação social. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Como é que eu posso te dizer que eu sirvo a Deus e eu tenho ódio no meu coração por pessoas? Eu tenho uma raiva de fulano. Opa! Que amor é esse que você diz que foi derramado sobre a sua vida? O amor, verso 7, tudo sofre, tudo e tudo suporta. Aleluia. Eu já vi pessoas dizendo assim: eu não suporto ficar do lado de fulano. É aonde Deus vai colocar ele mais perto de você. Não entendeu? Eu vou dizer, eu não estou sendo hilário, não. Eu estou falando aquilo que realmente Deus faz. Deus precisa moldar você. E como é que Deus vai te moldar? É colocando justamente do teu lado as coisas que você precisa ser forte. O que adianta você ser forte para tomar uma bezetacil
se você não é forte para suportar a fraqueza do próximo? Você sabe o que é que Paulo está dizendo aqui aos irmãos em Corinto? Se eu não amar, eu não tenho valor. Ei, o valor que tem dentro de você não é pelo que você coloca no dedo, nos braços, no pescoço, no cabelo, no teu corpo. O valor que tem dentro de você é aquilo que precisa ser revelado. É como o valor de uma joia que brilha, que as pessoas olham e ficam impressionadas. É o valor que você precisa ter dentro de você. Você suportando o mais fraco, tendo paciência, vendo Deus trabalhar. Palavras que ferem. Provérbios capítulo de número 18. Olha só o que diz. 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A boca. O que bem a utiliza come do seu. Olha só. O que eu semeio, eu colho. Preste atenção, escreva isso. O que eu semeio, eu colho. Se eu falo bem, eu vou colher o bem. Se eu falo o que não é o bem, que é o contrário, eu vou colher o quê? O que eu quero colher? Não, eu quero colher o bem, não é? Mas vai colher o bem fazendo mal? Existe plantação de arroz e vou colher feijão? Primeiro que o feijão não ia nem subsistir. Que se planta arroz no lugar onde há eu esqueci o nome, pântano, lugar pantanoso de água. Primeiro que o feijão não ia nem conseguir ficar um dia lá. Tem gente querendo colher onde nunca plantou. Cuidado com as palavras que você profere no dia a dia. Se você já acorda, vou dar aqui um exemplo. Se você já acorda xingando a tua esposa, você acha que à noite tem uma festa te esperando? Você está de brincadeira comigo. Se você já acorda maltratando o teu filho, você acha que ele vai chegar na escola como? Aí chega aquele amigo que não é amigo do bem, é amigo do mal. É o inimigo, na verdade. Diz assim: o que foi, poxa? O que você tem? Não tenho nada não. Porque criança é assim. Você pergunta para ela, ela vai dizer que não tem nada. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas o que foi? Nada. Não é assim que adolescente faz? Porque é assim, deixa eu quebrar o gelo aqui. Quando a criança nasce, a primeira coisa que os pais querem é ouvir ela falar papai ou mamãe. É a disputa. Vai falar mamãe primeiro. Não, vai falar papai, né? Vai falar papai. Quando a criança começa a falar, é aquela alegria. Daqui a pouco o menino começa a falar, cala a boca, menino, eu não aguento mais esse menino falar. Aí o menino cresce dizendo, eu falo ou eu calo a minha boca? Aí quando é adolescente, ouviu tanta restrição que quando começou a falar, falava, que agora você pergunta, o que foi? Nada. Fala o que está acontecendo. Nada. Aí voltando aqui à escola, aí chega o amigo do mal. O que foi, meu? Nada. Que nada o quê, meu? Você está aí para baixo. Cara, você sabia disso e daquilo outro? Vai puxando conversa, vai puxando assunto. Daqui a pouco ele se envolve no assunto. E ele diz assim, rapaz, eu tenho um jeito de resolver esse teu problema aí, você está triste aqui, dá uma cheirada nisso aqui. Mas o que é isso? Dá uma cheirada, rapaz, depois eu te falo o que é.
Quando não, no meu tempo era fuma isso aqui um pouquinho, pai. Daqui a 5 minutos você vai esquecer todo o problema os gritos que teu pai te deu com a tua mãe. Por isso que eu detesto o ambiente onde há grito. Eu não gosto de gente falando alto. Eu não gosto desses ambientes. Isso começa a ferir algo que está dentro de mim. Eu gosto de ouvir conversa. Sabe onde a gente grita, irmão? Onde a gente fala, no momento de socorro, no momento de desespero, a gente clama ao Senhor, é diferente. Pessoas civilizadas, elas conversam. Mãe que fica gritando são descontroladas, precisam passar por um tratamento. Filho não é para gritar, filho é para conversar. Até para você punir o filho com umas palmadas bem dadas nas nádegas, você tem que conversar. Falar alto, um pouco mais dulce, mas gritar. Tem gente que vai chamar a atenção do filho, eu estou ouvindo lá na esquina. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Ah, irmãos, eu tinha tanta coisa mais para falar. Mas eu quero ressaltar aqui as palavras de Jesus. Quando Jesus disse no capítulo 5, versículo de número 21: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Opa! Juízo nos leva a entender que há um tribunal e que haverá um tribunal para julgar. Nossas palavras vão ser pesadas. 22: eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de quê? Raca, louco. Você veja o que Jesus ele faz aqui. Ele faz justamente com aquele pecado que nós vamos tratar depois, que é o da cobiça. E ele faz assim, eu vou usar uma expressão que é minha própria, tá? A lei, ela lançava apenas uma vara e um anzol. Era no individual. Jesus veio e disse assim: a lei não resolveu problema nenhum, também não vou abdicar ela, mas eu vou ampliar ela. Ele pega e lança a rede e pega todo mundo. Porque sabe o que ele faz? Ele pega aqueles 613 preceitos e descodifica, mostrando que eu tenho que tomar cuidado com o que eu vejo, com o que eu falo a respeito do meu próximo. Isso é muito sério. Eu não posso tratar as pessoas de maneira que eu não quero ser tratado. Você trata as pessoas bem, então espere que elas te tratam bem. Você é como alguns indivíduos que você chega na empresa, a pessoa passa por você, não fala nem bom dia, você fala: também não faço questão de cumprimentar. Cumprimente, dê bom dia, dê boa tarde, dê boa noite, quebra o gelo. Porque uma hora essa pessoa vai olhar para você e vai dizer: ela é diferente, é eu que estou errado. Essa pessoa sempre foi legal comigo. Uma hora a parede que ela levantou vai criar uma ruptura, e aonde você vai entrar com Jesus e você vai mostrar, porque essas pessoas muito caladas, muito quietas, muito sérias, não cumprimenta ninguém, está cheio de problema. E quem é a solução? Jesus. E Jesus está na vida de quem? Está entendendo? Servimos a Deus. Jesus, Ele é a própria vida, porque nós servimos a Deus com a nossa própria vida.
O Espírito Santo faz jorrar dentro de nós rios de água viva. Se somos representantes desse Deus aqui na terra, somos defensores da vida. Irmão, eu não posso jamais, como servo de Deus, apoiar a morte de ninguém. Não posso. Ah, mas essa lei vai... Mas eu não posso. Eu sigo ao dono da vida. É Ele que sabe. Se somos representantes desse Deus aqui na terra, somos defensores da vida, profetas que declaram vida. Como em Ezequiel, é tempo de aprendermos a morte que já foi vencida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na ressurreição. E nesse tempo difícil que cremos que ainda que há um Deus todo-poderoso que decreta a falência do império das trevas, e podemos soprar vida sobre a nossa nação. Eu concluo dizendo: a igreja do Senhor precisa profetizar vida diante deste vale de ossos secos. Não levar vida, irmão. Cuidado. Você pode estar dizendo: eu nunca matei ninguém. Mas às vezes você pode matar uma pessoa com as suas palavras. Eu vou finalizar dizendo uma coisa para você que me assiste. Você pode matar o teu filho, pode estar matando a tua filha sem entender. Eu tratei de famílias um tempo atrás, onde o pai e a mãe tinham filhos. Um deles, espetacular na escola, fazia... Sabe aquele filho que você dizia: eu queria ter um filho desse? A gente até brinca. Mas em contrapartida tinha um outro que não queria saber de estudar, não queria saber de escola, dava trabalho. E aí ele era chamado de... Desculpe a expressão muito feia que eu vou usar agora para fazer uma comparação aqui, mas era da maneira que o pai e a mãe tratavam, de burro. Dizia que ele ia ser catador de lixo, como se isso não fosse uma profissão. Ai de nós se não houvesse a coleta de lixo semanalmente nas nossas portas. Mas você veja como o conceito humano está errado. Eu disse para aqueles pais: começa a profetizar sobre a vida dele. Vocês são boca de Deus. Começa a dizer que ele vai ser um homem de Deus, que ele vai ser um advogado, vai ser um médico. Senta do lado dele, ensina ele, participa com os medos que ele tem. E muitos desses casos, você sabe o que foi que acabou sendo descoberto? É que a criança, ela não conseguia enxergar, ela tinha dificuldade visual, por isso que ela não gostava da escola, porque ela não via na lousa como as crianças viam e repetiam. Ela não conseguia ver no data show aquilo que as crianças viam, porque ela já havia uma dificuldade de enxergar. Mas a criança, ela não tem voz, porque uma criança que dá trabalho, ninguém quer ouvir ela. Uma criança que dá trabalho, ninguém quer escutar ela. Mas é justamente quem você precisa ouvir. Eu assisti um filme, até indico para todos assistirem, que fala sobre uma família de uma mãe solteira, que teve dificuldade de criar os 2 filhos, e um deles tinha dificuldade na escola, uma dificuldade grande, e ela foi acompanhando. Ela descobriu que ele tinha dificuldades, foi resolvendo. Ela fazia faxina. Ela, com muita alegria, tirou o filho de uma escola particular, colocou em outra. E para concluir, esse homem é conhecido como um dos maiores cirurgiões de cérebro. Conhece o cérebro, faz cirurgias,
E essa história me deixou muito comovido, porque ela fala de realidade. Quem sabe Deus colocou um Albert Einstein do teu lado e você não sabe. Quem sabe Deus colocou outros títulos de homens que marcaram a história pelo dom, e você olha e profetiza coisas ruins sobre a vida dele, sobre a vida dela. Quem sabe você olha para o seu marido, você que me assiste, e diga que ele é um fracassado, que ele é um bêbado, sei lá. Mas se você profetizar, como muitas mulheres de oração que eu conheci, que tinham maridos piores do que esses títulos que eu estou dando, mas na hora de dormir ela colocava a mão na cabeça e nunca deixava de orar. Jesus, ele fez uma obra tremenda. O que eu quero dizer nesta manhã, para concluir, é que a vida está nas mãos de Deus, e Deus coloca a vida do teu lado. Cuida, vela, ajuda, faça o que é possível, porque enquanto a vida, há esperança. Eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção a todos que nos ouvem agora e também oram, falam com o Senhor agora. Que esta oração venha transmitir paz neste ambiente. Que esta oração venha produzir paz na sua vida agora, em nome de Jesus. Senhor, se esta casa, aonde esta mensagem está chegando agora, se a tua palavra, Senhor, que fala e ela é poderosa, falou com vidas agora, e talvez ela esteja vivendo um cenário de tudo que disse, e ela fala agora, parece que o pastor falou tudo o que acontece na minha vida e na minha casa. Senhor, dá oportunidade para que isso mude agora, para que essa circunstância seja transformada agora. Eu tomo autoridade no nome de Jesus e repreendo este mal que até hoje se utilizou das tuas palavras que foram pronunciadas da tua boca. Eu tomo autoridade no nome de Jesus para repreender este mal que até hoje cegou o teu entendimento e não permitiu que você visse, enxergasse o que de melhor Deus colocou ao teu lado. Eu profetizo vida, eu profetizo vida, em nome de Jesus, neste ambiente, aonde até hoje a opinião foi de morte, as palavras foram de morte, em nome de Jesus, sejam banidas agora. Senhor, vem com a tua paz, vem com a tua luz e enche esse ambiente de vida, esse ambiente seja um ambiente de paz, em nome de Jesus. Sinta a presença de Deus aí agora. Sinta a presença de Deus emanando o seu poder e trazendo alívio sobre as tuas dores. O castigo que nos traz a paz, a Bíblia diz que estava sobre ele, sobre as suas pisaduras somos sarados. O Senhor te cura, o Senhor cura o teu interior, cura a tua mente agora, foi introduzido esses pensamentos de morte em nome de Jesus. Agora você está vendo a vida, e esta vida quem deu foi Deus. Sopro de vida. Receba a paz neste ambiente agora. Que os teus problemas, entrega eles ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E ao seu tempo Deus colocará a vitória sobre a tua vida. Eu abençoo a sua família na autoridade que é no nome de Jesus. Eu abençoo os teus filhos na autoridade que é no nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa na autoridade que é no nome de Jesus. Eu abençoo a sua empresa na autoridade que é no nome de Jesus. Eu abençoo os negócios em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus no nome de Jesus.
A palavra de Deus diz: "Se tu uma bênção", que você seja a própria bênção aonde quer que você esteja nesta manhã, em nome de Jesus. Eu sou Paulo Pires, eu te aguardo na próxima lição.